somos humanos. Somos cristãos, mas nós somos humanos. E hoje nós iremos fazer uma manutenção através da palavra do Senhor. Uma prevenção para nós. No ano de 2006, a Administração Federal dos Estados Unidos fez que todos os aviões modelo DC-10 não levantassem voo, até que todos passassem por uma avaliação. Porque durante um voo, o motor simplesmente se desprendeu e 213 passageiros morreram naquele dia. E depois, analisado e vendo a perícia, foi constatado que foi tudo por falta de uma manutenção. E depois de constatado, nenhum desses aviões poderiam levantar voo, até que todos passassem por uma avaliação e uma manutenção. Assim somos nós precisamos estar diariamente nos avaliando à luz da palavra, nos avaliando o nosso coração. E quando nós nos avaliamos, nós encontramos que há algo para fazermos uma manutenção. Algo tem que ser tratado. Então, hoje nós vamos fazer uma manutenção em nosso coração, uma manutenção em nós, para não resultar depois em algo pior, para não trazer depois consequências piores. E eu não estou falando aqui de inferno, irmão. Não é isso. O que eu estou falando é de vida, de viver a vida, de ter desejo de viver a vida, de aproveitar o momento e cumprir a nossa missão. Desejo de cumprir a nossa missão, fazer aquilo que nós fazemos. Tanto no nosso trabalho, como na família ou na igreja, pessoas estão fazendo coisas, mas isso não é sinal que está fazendo porque deseja fazer. Muitas pessoas estão fazendo porque são obrigados a fazerem. Muitas pessoas já estão num esgotamento profundo e achando talvez que está tudo bem, porque algo está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Então hoje nós iremos falar sobre renovo para o aflito, renovo para o esgotado. E o texto que nós iremos meditar está em Números 11. Do 10 ao 17. Números 11, 10 ao 17. Todos encontraram? Diz-nos assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu povo? Foi por não te agradares de mim, que não colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido? A levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Amém.
Pai, neste momento iremos meditar na Tua palavra. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós e fala conosco. Mostra-nos, Senhor, algo que devemos nos corrigir, que devemos, Senhor, analisar e também agora reconstruir isso. Então, Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Semana passada nós falamos sobre Jesus. Jesus, Ele mesmo diz que estava sentindo uma tristeza profunda, uma tristeza de morte, uma tristeza que doía na alma. E Moisés, também, durante a sua queixa com Deus, durante o momento que ele coloca para fora aquilo que ele estava sentindo, ele diz no versículo 15, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E aí, eu lendo e relendo esse versículo, ele fala, se te agradas de mim, eu achei que ele iria pedir assim, se te agradas de mim, faça alguma coisa. Se te agradas de mim, se o Senhor me ama, se o Senhor me deseja bem, resolva esse problema. E aí Moisés nos surpreende com uma vírgula e fala, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Moisés, momentos antes, estão deixando o Sinai, vivendo do maná, do sustento de Deus, da provisão de Deus no deserto. E o povo está reclamando do que Deus está providenciando a eles. Você está num deserto, não tem nada para comer, não tem nada para beber, e Deus providenciando, e o povo está reclamando. E a Bíblia nos diz que um bando de estrangeiros começa agora murmurar, começaram a desejar as coisas do Egito. E isso contagiou agora os israelitas, que os israelitas agora sobem da onda junto, e começam agora também dizer a mesma coisa. E a Bíblia nos diz que Moisés está vendo todos na sua tenda, fazendo aquele burburinho. E não estamos falando de 10, 15, nós estamos falando de no mínimo 600 mil pessoas. Você já pensou um burburinho de 600, pelo menos 600 mil pessoas, falando daquilo que Deus havia dado e falando da sua liderança? É difícil. Imagine agora 600 mil pessoas. E Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas. E a Bíblia na NVT diz que Moisés se revoltou. Aqui vai dizer que, e ele perguntou ao Senhor, e então acendeu a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Então Moisés coloca tudo para fora, diz para Deus o que estava acontecendo, o que estava passando, como se Deus não soubesse. Até que chega ao ponto de Moisés dizer, ora, mata-me, que é melhor, mata-me de uma vez, tira minha vida. Querendo assim acabar com o problema. E isso nos remete à questão também, do suicídio, porque o suicida não quer tirar a sua vida, ele quer acabar com o problema. Ele quer acabar com a dor. E a única saída que ele vê é tirar a vida. E Moisés diz, ele diz, se é assim que pretendes me tratar, mata-me.
de uma vez, para mim seria um favor, na NVT diz. Para mim seria um favor se eu morresse, pois eu não veria esta calamidade do povo. O texto nos mostra algumas coisas que Moisés poderia ter feito antes, como prevenção. O texto vai nos mostrar algumas coisas que Moisés fez também. Mas acima de tudo, o texto também vai nos mostrar algo que Deus fez para Moisés e para o povo. E a primeira coisa que eu queria meditar com os irmãos é que nós devemos estar atentos ao que está acontecendo. Muitas pessoas não estão apercebidas de como está seu coração, como está sua alma, e vive dessa forma intensa e não consegue ver o que está acontecendo ao redor. Não consegue ver o que está acontecendo no lar, não consegue ver o que está acontecendo na família, não consegue ver o que está acontecendo consigo mesmo. Sabe, meus irmãos, aqui deve ser um dos grandes problemas para nós. Por causa do sistema que nós vivemos hoje, parece que o tempo está se diminuindo. E nós nos desgastando cada vez mais atrás de algo, atrás de coisas. Vivemos de um modo que fazemos muitas coisas. Queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes não percebemos o que está acontecendo conosco. Não sei se você já ouviu sobre a palavra da sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho, nós vivemos assim hoje. Nós somos julgados pelo nosso desempenho, aquilo que nós fazemos, pela nossa produtividade. Nós queremos também impressionar pessoas pelo nosso desempenho. Aliás, por mais santo que você seja, por mais salvo que você seja, você analisou o desempenho do louvor e está analisando o desempenho do pastor nessa noite. Porque nós somos assim, estamos vivendo assim, nessa sociedade do desempenho. Nós analisamos todos os dias os outros, e assim também somos cobrados pelo nosso desempenho. E as coisas se tornam tão graves que quando nós não atingimos aquele desempenho que nós queremos, nós nos culpamos por isso. Nós vivemos no limite. Vivemos cada vez mais gastando energia, se desgastando, e com isso nós não percebemos o que está acontecendo conosco. O caso aqui, os estrangeiros já veio se arrastando o problema desde a saída do Egito. Desde a saída do Egito, os estrangeiros já veio junto, dando um trabalho para Moisés, mais um trabalho. Desde quando eles saíram, esse povo do Egito sempre fermentando. Quando esse povo saiu junto, Moisés estava lá, vendo as coisas e deixando o pavio se consumir, cada vez mais, cada vez mais. E não atento, não tomando algo, uma atitude para fazer, vivendo de uma forma anos e anos estressante, se esgotando. Ele vê o povo reclamando e vai brigar com Deus. Ele vê o povo contaminando os israelitas agora comprando a ideia, e ele vai se queixar com Deus. Com Deus. E nós vivemos também assim, nessa sociedade do desempenho, sem perceber. Dentro da linguagem de bolsa de valores, você tem que saber a hora de entrar na onda e sair da onda. A hora que a ação sobe, mas chega um momento que você tem que sair da onda. A hora que a ação começa a cair.
O problema é que nós, às vezes, nos consumimos tanto e estamos trocando serotonina por adrenalina e não percebemos que chegou o momento de sair da onda, tomar uma atitude, fazer algo. E isso, nós continuamos dessa forma. E o pavio vai se consumindo. Há uma história num livro de um rapaz já, um homem de 42 anos, e ele relata que ele teve um trauma na infância. E esse trauma era o pai dizer para ele que ele nunca seria alguém. Você nunca vai ser alguém. Você não vai dar em nada. Você não vai ser nada. E este homem, por causa desta palavra, ele buscava intensamente cada vez mais sucesso. Sucesso. Não tinha fim para ele. Ele não sabia a hora de sair da onda. E ele relata que por causa disso, ele perdeu família, perdeu filhos, perdeu amigos. Por quê? Porque ele não sabia que havia chegado o momento de parar. Isso consumiu ele. E ele não ficou atento com o que estava acontecendo dentro da família. Moisés está vendo os estrangeiros reclamarem. Os estrangeiros agora começaram a contaminar os israelitas. E ele está lá se esgotando, vendo acontecer, se esgotando cada vez mais, algo que já vinha sendo arrastado por anos. Por anos. Há um momento que nós temos que dizer não. Senão nós não iremos aguentar. E esse é o grande problema, sabe? A incapacidade de dizer não. Porque nem todos gostam de ouvir não. E às vezes nós, por causa dessa sociedade do desempenho, nós também não queremos dizer não. Nós queremos mostrar o nosso desempenho. Queremos agradar. Mas eu acho que o grande problema da geração de hoje, que eu estou incluído, é que nós estamos cada vez mais incapacitados de dizer não. Moisés já poderia ter tratado isso. Ele ouviu 600.000 pessoas. Nós temos dificuldades de dizer não. E com isso nós nos esgotamos cada vez mais, atraímos para nós cada vez mais problemas. Por quê? Porque nós não dizemos não. Não dá para ser assim. Não dá para fazer. Ah, mas de quem é então? Eu não sei. Meu não é. Mas é não. Porque senão isso nos consome. Nos consome. Você sabia que isso é comprovado? De cada 100% das coisas que você fazem, somente 5% só você pode fazer? 85% do que você faz pode ser delegado para qualquer pessoa, se você encontrar, é claro, né, que é difícil. Mas 85% do que você faz pode ser delegado para qualquer pessoa. 10%, se você treinar a pessoa, essa pessoa irá fazer. E somente 5% do que você faz, isso é insubstituível. Só você pode fazer. Mas o problema que quando nós dizemos não, é que nós temos que parar, reorganizar e definir a nossa missão. A segunda coisa que o texto nos mostra é que nós devemos parar alguns momentos, dizer não, refletir e a partir daí reorganizar as coisas e definirmos o que nós devemos fazer. Porque às vezes nós somos como esponja, quer absorver tudo. E nós não aguentamos viver assim. Não aguentamos. Nós somos humanos. Somos humanos. Como disse na NVT, Moisés se revolta. Tem uma crise de esgotamento e diz que ele não estava aguentando mais aquele peso. Ele já havia sido orientado pelo seu sogro. Em Êxodo capítulo 18, diz-nos a Bíblia
que Jetro chega a Moisés, e ele viu Moisés, e ele pergunta: o que está fazendo com este povo? Capítulo 18, versículo 14. Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e o transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse Jetro. Eu estou fazendo as coisas de Deus, Moisés poderia dizer, né? Eu estou fazendo as coisas para Deus. E eu sou repreendido. E Jetro diz a ele: o que você está fazendo não é bom. Pode ser para Deus, mas não é bom. Por que não é bom? Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Pô, estou fazendo as coisas de Deus. E o engraçado é que Jetro deixa algo aqui a curto e a longo prazo. A curto prazo você vai ficar esgotado. A longo prazo o povo precisa de você para você guiar. Então defina a missão. Defina a sua vocação e o que você vai fazer, senão nós somos humanos e não aguentamos. E a Bíblia nos diz: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Moisés então chega a um tão grande esgotamento que ele perde o porquê fazer. O porquê fazer a missão. O porquê estou aqui. Mas vemos aqui que ele confundiu, meus irmãos, responsabilidade com preocupação. Moisés perdeu o foco da sua missão, que era guiar e levar o povo, prover alojamento, alimento. Não era responsabilidade dele. Ele foi chamado somente para guiar, para levar o povo. Deus mesmo disse que a responsabilidade do lugar aonde se alojar e a responsabilidade da comida era de Deus, não era de Moisés. E Moisés está esgotado porque ele confunde responsabilidade com preocupação. Muitas vezes chegamos a um esgotamento com preocupações que não são da nossa responsabilidade. Sofremos por coisas que não é de nossa responsabilidade. Olha o que Moisés diz. Ele diz: por acaso gerei eu e dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra onde juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para esse povo? Deus estava enviando alimento no deserto. Isso era trabalho de Deus. E Moisés está falando: aonde eu conseguirei carne? Não é responsabilidade sua, Moisés. Não se preocupe com isso. E nós somos tendenciosos a se preocupar com coisas que não são da nossa responsabilidade. Nós nos preocupamos com o jardim do vizinho. E se o jardim do vizinho estiver bom, nós lança a rede lá na esquina para se preocupar com a casa da esquina. Se não estiver bom, nós lançamos no bairro. Se tiver alguém morando em Marte, nós lança a rede lá para se preocupar com eles. E a maioria das coisas que nós sofremos são coisas que não irão acontecer. E nós nos preocupamos. Estava falando com a Ademir aqui antes, né? Nós nos preocupamos com o amanhã e o amanhã não é de nossa responsabilidade, disse Jesus. E nós somos assim. E Moisés foi assim. Só que se nós não tomarmos cuidado, nós chegaremos a um ponto de esgotamento
por causa de preocupações que irá invadir a nossa alma de uma tristeza profunda. Então nós devemos separar o que é de nossa responsabilidade. Há momentos que nós devemos parar, organizar e definir a nossa missão, aquilo que só eu posso fazer, aquilo que é intransferível. Deus te chamou para algo. Você tem uma vocação profissional, na família, você foi vocacionado para algo. Isso é intransferível. Tem coisas que só nós podemos fazer. Não é que não tem pessoas que fazem melhores, mas tem coisas que vai ter que ser você. E quando nós nos preocupamos com muita coisa, nós perdemos o foco disso. Perdemos o foco da nossa missão. Nós precisamos definir. Por exemplo, eu sou pastor. Eu não tenho opção ou não de estudar a Bíblia, estudar algo secular sobre assunto. Eu não tenho opção. Essa é minha vocação. Então eu tenho que tratar isso como prioridade. Definir a minha missão. Nós não temos opções. Em um livro eu li uma vez que a mulher vinha servindo um jantar de um voo de 40 minutos. E esse voo ofereceu um jantar por causa do horário. E aí a mulher vinha passando. E um passageiro disse: tem outra opção? E a mulher disse: não, a opção é essa, você não tem opção. Assim é nós na nossa missão. A única coisa que nós precisamos é organizar ela. Reestruturar e dizer: essa eu tenho que fazer. E não como uma esponja absorver tudo. Não entender preocupação como responsabilidade. E saber diferenciar responsabilidade de preocupação. Essa é minha responsabilidade. E muitas coisas que nós sofremos não são de nossa responsabilidade. E muitas coisas são da responsabilidade de Deus. E nós sofremos com isso. Precisamos definir as prioridades. Deus, família, vocação, relacionamentos. As minhas prioridades são essas. Deus, família, vocação e relacionamentos. E uma certa feita alguém me disse: nunca inverta isso. Nunca inverta isso. Então nós temos, está claro para nós. As prioridades estão claras para nós. Você sabe qual é a sua prioridade. O problema é que nós lançamos a rede em preocupações que não são nossas. Bom, o Yersby diz: o coração do problema está sempre no problema do coração. Está sempre nas nossas emoções. Sempre onde nós colocamos o coração, aí está o coração do problema. Por quê? Porque nós não organizamos as coisas. Nós precisamos organizar. Bom, divida o peso, não se isole. Divida o peso, não se isole. Moisés está se sentindo sozinho. Ele disse que está pesado demais. Moisés está vendo pelo menos 600 mil pessoas reclamar da sua liderança. Moisés clama, se queixa. E nesse momento, nós vemos que Deus disse: eu descerei e falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Não prover comida. Na árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Olha, eu pensei em não colocar isso, porque nós falamos disso semana passada, né? Que nós precisamos de relacionamentos. Mas acredito eu que cada vez mais essa tecla tem que ser apertada.
Porque nós estamos vivendo uma forma que nós nos achamos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém. Às vezes os jovens, né? Como se diz, como meu pai dizia, rapaz, você mal criou gogó na garganta e tá, né? E se acham autossuficientes. O pai não sabe nada. Não é mais assim, né? Mas isso é em todas as áreas. Tal da network que o povo diz hoje, né? Todo mundo precisa de uma rede para estar se relacionando. As pessoas precisam estar se relacionando. O relacionamento tem um grande poder, meus irmãos, de moldar umas às outras. Ao crescer, nossa família nos moldou da forma. Ao crescer, você casou com a sua esposa, e ela veio daquele jeitinho que você ainda não conhecia, porque ela foi moldada pela sua família. E eu fui desse jeitinho também, que ela não conhecia, porque eu fui moldado através do relacionamento com minha família. E o relacionamento nos molda. Mas Deus, na sua eterna sabedoria, criou uma nova família. E nós fazemos parte dessa família, com o poder de curar, de restaurar as pessoas. Poder restaurar aquilo que a humanidade havia perdido, e além de tudo, nós podemos curar a alma, através do relacionamento. Através de uma ajuda, através de uma oração, através de compartilhar dificuldades. E eu torno a dizer aqui, como eu disse semana passada, nós precisamos disso cada vez mais. Porque nós fazemos parte de uma família que não foi os nossos pais que nos colocou, mas foi o sacrifício de Cristo que te colocou lá. E aqui nós somos todos uma família. Você pode ser de outra denominação, mas você faz parte da mesma família que eu faço parte. Deus criou para si uma família que cura, que restaura. E essa restauração vem através dos relacionamentos. Efésios 3 vai nos dizer: por esta causa me ponho de joelhos, eu oro diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos. Nós precisamos, através desse relacionamento, levar compreensão às pessoas que elas são amadas por Deus. Fortalecer as pessoas na pessoa de Cristo. Nós precisamos fazer isso através do nosso relacionamento aqui dentro da comunidade, dentro da igreja. Eu não sei qual é a sua rede de amizades aqui dentro, mas talvez passou essa semana e você sabe de alguém que está passando por alguma dificuldade, e você poderia ter mandado perguntando: como você está? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Esse tipo de relacionamento restaura. Esse tipo de relacionamento cura feridas profundas. E nós fomos chamados para fazer isso, fazer parte de uma família que Deus, no plano eterno, já havia planejado que você faria parte desta família. Para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quantas pessoas estão vivendo esgotadas, e não estou falando lá de fora, estou falando aqui de dentro. Aqui de dentro. Quantos estão esgotados, estão flertando com a depressão, ou então estão em processo de depressão. E nós, o nosso papel como família,
é levar uma compreensão que ele é amado por Deus, ele é desejado por Deus, e nós temos que fazer isso, levar esta restauração, esta cura para a pessoa. Nós precisamos de relacionamentos. Não um relacionamento de paz, graça e paz, boa noite, mas um relacionamento de saber como essa pessoa está, que ela está precisando de ajuda. Nós aqui, acredito que nós precisamos estabelecer mais relacionamento. E eu não estou falando de você assar um frango, pode ser também. Eu não estou falando de você fazer churrasco, pode ser também. Mas eu estou falando de você mandar aquela mensagem para aquela pessoa e dizer: como você está? Como está o seu coração? Deus te ama. Jesus te ama e eu te amo também. Nós precisamos disso. O psicólogo cristão Larry Kirby disse que nos relacionamentos há algo poderoso que pode curar a alma das suas mais profundas feridas e ainda restaurar a saúde. Já pensou nisso? Nós não estamos falando só de coisas espirituais, espiritualizando tudo. Nós não estamos falando só disso. Deus pode restaurar a alma, mas também Ele pode curar a saúde da pessoa, através do relacionamento. E a última coisa, é que Deus cuida de você. E isso está no texto, ele disse: eu descerei, falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre ele. Note bem os verbos dentro do versículo. O verbo é a ação. E dentro desse versículo você note que é Deus fazendo. É Deus agindo. É Deus em ação por Moisés. Moisés estava pedindo a morte, desejando a morte, e para mim isso é um favor. Então Deus ali manda relacionamentos para Moisés, separa 70 pessoas que vão ajudar você a levar a carga, mas eu vou agir. Eu descerei, falarei, tirarei e porei. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de nós. Deus cuida da sua família. Deus já estava cuidando de Moisés. Mas nessa catarse de Moisés, ele não conseguiu enxergar, os seus olhos estavam turvos, e não conseguiu ver, e assumiu para si responsabilidade que não era dele. Mas Deus já estava cuidando. Mas nós, quando somos acometidos por essas tristezas profundas, nós não conseguimos ver o agir de Deus, Deus em ação nas nossas vidas, e nós não enxergamos isso. Mas eu quero lhe dizer, mesmo que você não está enxergando, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Mas eu não vejo bola de fogo, eu não vejo o mar se abrir, eu não vejo nada. Há uma frase C.S. Lewis que diz: por trás de toda face carrancuda há um sorriso alegre de Deus. E às vezes nós não vemos. Por trás de circunstâncias difíceis, nós não conseguimos ver esse sorriso de Deus. Mas mesmo que você não enxergue, mesmo que você veja situações carrancudas, Deus cuida de você. Deus cuida de você. E Moisés se queixa e fala. E hoje eu pensando à tarde, eu consegui imaginar, eu dou asas à minha imaginação. Mesmo Deus sendo Espírito, eu consegui imaginar Deus falando: vem aqui, eu vou cuidar de você, Moisés. Se queixa, abre o coração, fala, Moisés. Pede a morte. Mas vem cá, eu vou cuidar de você, Moisés. Você é cuidado por Deus. E Deus provou esse cuidado dele por nós, da maior maneira que nós
nem poderíamos imaginar e muito menos pagar, Deus enviou o seu Filho. Cristo entrou na história, se fez carne e habitou por nós. Habitou conosco, Deus Emanuel. E Ele restituiu o nosso relacionamento com Deus. E Deus vem cuidando de nós. Olha a pandemia que estamos passando. Ah, mas eu peguei, eu perdi alguém, mas isso não é sinal que Deus não cuidou. Algum cuidado Deus demonstrou a você que talvez você não entenda, mas Deus tem cuidado de nós. Deus cuidou dessa igreja. Houve momentos que nós pensamos que não iria dar, que algo ia acontecer, e faz 22 anos que Deus tem cuidado desta igreja. Que a igreja não é nossa, a igreja é dele. A responsabilidade desse cuidado sobrenatural não é do pastor Robert. O mesmo Deus que criou, cuida. E no meio dessa pandemia houve momentos que nós pensamos que não vai dar, não vai acontecer. E Deus cuidou de nós. Deus cuidou. O que eu quero lhe dizer é, você pode não ver, mas Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus zela por aqueles que são teus, diz a palavra do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. E os olhos de Deus nunca correu ou se afastou de você. Você é perseguido por Deus. É um GPS em você que você não consegue tirar. Deus cuida de nós. Moisés, nesse momento, não estava vendo, porque trouxe para si responsabilidade demais, responsabilidade que não era dele. Não se preocupe com coisas que não são da sua alçada. Deixe que Deus cuide. Coloca o próximo para nós, fazendo um favor. Você está atento ao que está acontecendo com você? Você tem percebido, talvez você tenha buscado coisas e não tem visto que você está se esgotando cada vez mais, e não tem visto o que está acontecendo com você, com o seu relacionamento entre marido e esposa e marido, entre filhos, não está vendo o que está acontecendo no seu lar, não está vendo o que está acontecendo com a sua saúde, não está vendo o que está acontecendo com a sua saúde espiritual, a sua saúde física, a sua saúde emocional. Você está atento ao que está acontecendo com você? Você está vivendo pelo desempenho ou pelo que você é? Qual é a sua identidade? Eu lembro-me aqui que Jesus, antes de fazer qualquer coisa, antes de curar, antes de fazer milagres, Jesus está indo se batizar e ouve-se uma voz: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Antes de Jesus fazer qualquer coisa. E às vezes nós queremos agradar as pessoas pelo nosso desempenho, por aquilo que fazemos, e o desempenho rouba de nós a nossa identidade. E Jesus não havia feito nada, mas Deus fala: meu filho amado, a quem me comprazo. A identidade de Jesus é que ele era filho. E talvez você tenha se desempenhado e está se consumindo, se esgotando cada vez mais para agradar pessoas. Não perca o foco, você é amado de Deus, e essa é a sua identidade. Você é filho. Você é filho de Deus. Essa é a identidade, não é o que você faz. Não é o que você faz. Você tem vivido um momento de esgotamento ou de uma dor na alma? Você tem vivido? Um momento que você não faz as coisas por prazer, por desejo, mas você faz por obrigação. E isso te consome cada vez mais, e você está vivendo de uma forma esgotada, já que não aguenta mais.
reorganize, defina a sua missão, defina prioridades. Não tente fazer tudo, sabe? Às vezes eu falo de causa própria, nós vamos com muita sede no pote. E aí a gente começa naquela corrida doida. E vamos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E nós não aguentamos, nós achamos que aguentamos. Não aguentamos. Não aguentamos. Nós precisamos de pessoas. Porque nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Então existem coisas na sua vida que é intransferível, é você que faz. Mas tem muitas coisas que não é de sua responsabilidade e você tem se consumindo com preocupações. Não viva mais assim. Você tem vivido se sentindo sozinho? Você se sente sozinho? Numa total desesperança, não consegue encontrar pessoas. Há uma diferença entre solidão e isolamento. Você se isola. Você tem vivido dessa forma? Compartilhe. Peça ajuda. Como eu disse, você tem uma rede de relacionamento. Você tem amigos. Compartilhe isso. O próprio Deus disse a Moisés: nós vamos agora colocar pessoas para te ajudar, para que o peso dessa responsabilidade de levar o povo não seja demais somente para si. Compartilhe com as pessoas. Peça ajuda. Você tem sido um restaurador, um bálsamo para outros. Talvez nesse momento você não está precisando de ajuda, mas nesse momento você pode ajudar alguém, restaurar alguém, curar a alma de alguém. Nós como comunidade, nós precisamos estar mais perto das pessoas para saber o que precisa. E eu vou falar a verdade, meus irmãos, aqui tem muita gente, inclusive eu, que precisa. Muita gente, que às vezes nós nem sabemos, senta do nosso lado e nós não sabemos. Por falta de estreitar esse relacionamento. Vamos começar aqui de nós, para depois ir para fora. Vamos começar por nós. Vamos tentar restaurar pessoas aqui, pessoas que estão passando por problemas, dificuldades. E não estamos falando de salvação, estamos falando de dia a dia. Pessoas que precisam de uma palavra, de uma oração. E o quarto e último é: você não está sozinho. Você tem seus amigos. Você tem a igreja. Não o templo, mas nós. Não leve esse peso sozinho. Não leve. E outra é que Deus quer te ajudar. Coloca para fora a sua dor. Diga para Deus aonde dói, o que está acontecendo, essa tristeza, qual é a causa. É um trauma lá no passado, pelos pais, por alguém, por um professor, por um empregado, por uma empregada, não sei, é um trauma lá que ninguém sabe, só você. Fale para Deus aonde dói. Diga para Ele. Ele tem te ajudado já. Ele tem te ajudado. E Ele quer te ajudar. Coloque para fora. Coloque para fora. A sua identidade não é pelo que você faz. Você é filho amado de Deus. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você que às vezes está vivendo dia após dia sem prazer de viver, fazendo as coisas apenas porque tem que fazer. E às vezes parece que nada acontecendo, porque as coisas estão vindo, as coisas estão surgindo, as coisas estão acontecendo, mas você vê que isso daí flui por aquilo que você faz. Só que você não tem mais desejo nisso. Talvez você tenha dedicado muito tempo a outras coisas e você tem notado que algo está acontecendo com você, com sua família, no seu emprego, no seu lar.
e você precisa parar, organizar e definir o que preciso fazer. Eu quero orar por você nessa noite. Orar por você que precisa de ajuda. Orar por você que quer ajudar alguém. Eu quero orar por você principalmente. Talvez você esteja na internet cultuando a Deus, e você não vê saída para esses problemas seus. E você está cometido uma tristeza profunda. Deus quer dizer assim: vem aqui, eu cuido de você. Eu cuido de você. E além de cuidar de você, eu tenho uma família para você. Uma família que cura, uma família que restaura, uma família que vai tratar de você, a igreja do Senhor. E Deus diz: vem cá, eu cuido de você. Pai, em nome do teu Filho amado, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus eterno, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está vivendo num total esgotamento profundo, Senhor, que às vezes está a um passo, Senhor, da depressão. Ó Deus, ajuda-nos a colocar para fora o que nós sentimos. O Senhor sabe o que nós sentimos, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar a Ti, Senhor, especificamente por esta comunidade. Que o Senhor venha estreitar os relacionamentos aqui, Pai. Que aqui venha haver relacionamentos transformadores, restauradores, relacionamentos de cura, Senhor. Pai, toca nos nossos corações para restaurar pessoas. Toca em nossos corações para procurarmos pessoas, Senhor, e dizermos que Ele é amado do Senhor, que Ele é amado por nós. Quantos estão passando por problemas aqui nesta igreja? Ó Deus, então em nome de Jesus, que nós venhamos ser bálsamo para a alma, para as emoções, para os sentimentos dessas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, cura as feridas, Pai. Ó Deus, nesta noite, se tiver alguém que está buscando por esperança, que está buscando, Senhor, esperança e não consegue enxergar, ó Deus, que ela venha, Senhor, ouvir o Teu chamado, o Senhor dizendo: vem cá, eu cuido de você. Em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, Pai. Ajuda essas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos louvar a Deus.
somos amados por Ti, Senhor. Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, Tua graça me basta. na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante Ti, Oh Deus, este sincero cura-nos, Senhor. amor. Restaura-nos, Pai, A expressão de todo meu louvor, aperfeiçoa-me, vamos louvar o Senhor. molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba. Oh Deus, receba, Senhor, a nossa adoração. Este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor, aperfeiçoa-me, Oh Deus, molda-nos, Pai, molda nossas emoções, nossos sentimentos. da minha adoração, suba perante Ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus, nós Te exaltamos, Pai, neste lugar. Te adoramos, Senhor, neste lugar. Te louvamos, Senhor, por esta igreja, Pai.